Qual é a forma que nós vamos fazer? Ela está aqui para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Algumas informações, eu não sei se vocês têm conhecimento ou não, então nós vamos fazer essa mediação. E falar também sobre autoconhecimento, falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, né? Vocês estão numa fase de muitos conflitos, muitas vezes internos, de muitas mudanças, né? E que precisa ser trabalhado, precisa ser aceitado. Então, ela vai trabalhar todas essas questões com vocês. Não precisa ter vergonha de perguntar, podem perguntar quando vocês quiserem. E quem tiver alguma vergonha, não quiserem falar assim, pode pôr no chat que eu faço a pergunta para a Ana, tá ok? Está sendo gravado, né? Foi até um pedido que o pastor Jonathan fez, mas a Tailene, que gravasse essa última conversa nossa com a Ana, tá bom? Seja bem-vinda, Ana, agora é com você. Obrigada. Bom dia, meninos. Como a Tati disse, meu nome é Ana Flávia, sou psicóloga. Estou aqui para conversar com vocês hoje acerca do Setembro Amarelo e também algumas temáticas relacionadas a isso. Tati, nós vamos conduzir com as perguntas deles ou posso ir falando sobre o Setembro Amarelo? Então, meninos, vocês Como nós vamos conhecem o porquê do Setembro Amarelo? Vocês sabem o porquê que é celebrado em setembro essa luta em favor da vida? Como aconteceu? Ou o marco que aconteceu para que dedicasse esse mês em especial? Nós sabemos que tem que ser uma luta do ano todo, né? Mas esse mês em especial é reservado para essas questões. Vocês sabem o porquê? Sim ou não? Então, é a prevenção do suicídio, nós João, mas você sabe como nasceu isso? O porquê disso? Qual foi a motivação? Beleza. Olha, não, eu acredito que a maioria não sabe, não saiba o porquê, né? Tudo começou. Acho que você pode falar um pouquinho desse início, Ana, para eles. Ok. Primeira informações. Certo. Então, eu vou falar sobre o início da campanha Por que Setembro Amarelo? A campanha ela teve início no Brasil no ano de 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho de Medicina e a Associação de Psiquiatria. Eu disse que começou no Brasil porque, na verdade, é uma campanha que existe em vários lugares do mundo. E como foi que iniciou? Qual foi o marco do Setembro Amarelo? Vou começar contando a história do porquê do amarelo. Poucas pessoas sabem o porquê essa cor. Algumas pessoas remetem à luz, à luminosidade, pode ser levado por esse caminho, mas a versão correta é uma história que aconteceu com um adolescente no ano de 1994, ele se chamava Mike Amy. Ele acabou cometendo suicídio dentro do seu carro amarelo. E era um carro que ele tinha muita paixão, que ele era um item de muita estima, de muito valor simbólico, emocional. E por isso, então, ficou voltado para o Setembro Amarelo. No velório do Mike Amy, os pais eles entregaram para quem estava lá presente alguns cartões com fitas amarelas. E nesses cartões estavam dizendo assim: se você está pensando em suicídio, entregue este cartão para alguém e peça ajuda. Depois disso, eles tiveram uma repercussão gigantesca, porque eles começaram a receber muitas ligações, começaram a receber muitas cartas, muitos bilhetes de pessoas, principalmente adolescentes, que estavam pedindo ajuda. Até essa atitude dos pais do Mike, eles acabou sem eles saberem, impedindo uma ação, porque os amigos dele, os amigos do Mike, eles combinaram entre si de todos cometerem suicídio também. Então, com essa iniciativa dos pais dele, eles conseguiram alertar e salvar a vida, principalmente daqueles que estavam mais próximos. A partir daí, teve uma repercussão mundial muito grande e começou-se, então,
a dar início, né, os primeiros vestígios da campanha. E por que no mês de setembro? O mês de setembro ele foi escolhido porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, por isso, o mês de setembro é o mês que carrega, né, essa campanha em que tem a intenção de levar informação, de conscientizar as pessoas a respeito do suicídio e também para trazer a questão da valorização da vida. Então, a explicação do porquê do Setembro Amarelo é essa. Que mais que vocês têm dúvidas? Eu gostaria, assim, que a gente norteasse em relação às dúvidas de vocês, para não ficar repetitiva. Às vezes vocês já ouviram falar e tudo mais. Vamos conversar sobre as demandas que vocês tiverem, quiser falar sobre as emoções, né? Como a Tati disse, sobre autoconhecimento, tudo isso eu tô aqui para a gente conversar. Tem alguma pergunta? Posso continuar aqui? Só fazendo uma inferência, a pastora Tailene também, que ela é gestora pedagógica, ela também se encontra com a gente. Ela está participando conosco. Obrigada pela participação. Que bom. Agora tem muitas pessoas aqui, né? Vi vários rostinhos. São duas turmas agora com a gente e tem os nossos colegas também que estão participando. Então, meninos, o que bom. querem que norteiem a conversa da Ana? Vocês querem que ela fale sobre sentimentos, sobre emoções, sobre medos, inseguranças? Qual é a temática que vocês querem? A gente precisa do norte de vocês para a gente atender aquilo que é a expectativa de cada um de vocês. Se os nossos colegas também, viu, meninos? O Jennifer, o Wesley, a Tailene, a Vaninha quiser também já fazer alguma... A Miriam tá aqui, agora que eu vi ela ali. Quiserem fazer algum apontamento, tá? Para nos ajudar nessa conversa, sinta-se à vontade. Eu vou dando seguimento e a partir do momento que as dúvidas forem surgindo, eu vou interrompendo e respondendo as questões, pode ser? Para a gente não ficar aguardando demais. Bom, eu vou falar então sobre como identificar, sobre sinais, sobre como perceber que a pessoa está precisando de ajuda, de alguns sinais de alerta. O primeiro sinal de alerta é quando a pessoa fica muito retraída, muito depressiva. É uma pessoa que às vezes gosta de conversar, gosta de estar em meio a outras pessoas e do nada ela começa a se isolar, começa a não querer ver ninguém, não quer falar com ninguém. É um comportamento que é muito fácil de identificar, porque a gente consegue perceber, nossa, fulano tá esquisito, fulano não quer conversar. Então, quando vocês perceberem essa questão, é um sinal de alerta, pode oferecer ajuda, pode buscar estar mais próximo dessa pessoa. Outro sinal de alerta é quando a pessoa começa a se desfazer de objetos pessoais de grande estima, animais de estimação, objetos pertences de alto valor, ou ela começa a se despedir das pessoas com muita ênfase, como se fosse realmente o último contato que ela fosse ter com aquela pessoa. Outra questão também é o histórico de tentativas anteriores. A gente pensa, existe um mito, né? O senso comum acha assim, que quem tenta uma vez não vai tentar nunca mais, mas isso é mentira, isso não é verdade, é um mito. Na verdade, estima-se que para um suicídio consumado, teve-se entre 10 e 20 tentativas. Então, quando teve um histórico, pode ficar alerta e oferecer ajuda, oferecer suporte para essa pessoa. Ficar muito atento com frases de alerta. Quando a pessoa começa a falar, eu queria dormir, nunca mais acordar, eu queria sumir, eu sou um peso para as pessoas, se eu não existisse, vocês não estariam passando por esses problemas. Todas essas frases, elas são de um alerta muito grande. A gente também existe outro mito que é assim, que quem quer fazer não fala, não é? A gente escuta as pessoas falarem isso, mas isso também não é verdade. As pessoas falam, sinalizam, demonstram, mas muitas vezes quem está ao redor não consegue perceber esses sinais. E como então eu posso oferecer ajuda? Eu posso oferecer ajuda inicialmente
oferecendo escuta para essa pessoa, ouvindo ela com atenção, demonstrando preocupação, cuidado, sendo empático, ouvindo principalmente sem julgamento, porque o que menos a pessoa precisa nesse momento é ouvir assim: ah, mas que bobeira, por que você está sentindo isso? Não, deixa isso para lá. Isso é julgar, é mostrar para aquela pessoa que o que ela está sentindo é banal, é frescura. Então, não julguem, ofereçam uma atenção, uma preocupação, um cuidado com essa pessoa que às vezes ela está precisando de ajuda e ela não tem nem coragem de falar para ninguém. Porque desde muito pequenos a gente reprime muito os nossos sentimentos. Quando a gente é criança, que chora, que fica triste, a primeira coisa que os adultos falam é assim: ah, não, mas para com isso. Por que que você tá assim? Por que que você tá chorando? E acaba reprimindo os sentimentos. Então, tem que tentar ao máximo fazer com que a pessoa sinta confortável para se abrir, para falar com você. Alguém falou alguma coisa? Parece que eu ouvi. Eu falei assim, engole o choro. Não? A Vaninha falou que Engole esse choro, menino. Não é assim? Eu usei Engole muito. esse choro. Os meninos, principalmente, menino não pode ficar triste, menino não pode chorar. Então, a criação, né, a forma que a sociedade entende as emoções ditas negativas, né, entre aspas, porque essas emoções básicas, elas são primordiais para a nossa estruturação psíquica. Então, a tristeza, tudo bem, é um sentimento ruim de ser sentido, mas ela é importante, não é um sentimento de tudo negativo, né? E a gente acaba colocando tudo no balaio do não pode sentir, não pode ficar triste. Tudo bem, gente, ficar triste, tudo bem ter um dia ruim, a gente precisa saber falar sobre as nossas emoções e saber trabalhar com elas. Nossa, hoje eu acordei muito legal, mas por quê? O que está acontecendo? Por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Alguém me mandou... o Wesley colocou aqui pra gente no chat, né? Ana Flávia, você acredita que a situação que estamos vivendo pode ser um gatilho para acontecer o suicídio? Acho que a internet dela travou. Vamos ver. Até saiu uma reportagem falando sobre isso, né? No Globo, eu acho. Sim, Falando sobre verdade. a taxa de suicídio, né? Ter aumentado durante esse período agora. Sim, enquanto ela retoma, a gente pode ir fazendo essa discussão até ela retomar e essa fala com a gente. Realmente, Vaninha, é um dos gatilhos, né? O Wesley colocou, é um dos gatilhos, por quê? Porque nós acabamos nos vendo presos com nós mesmos, né? Com nós mesmos, toda a situação que nós não éramos acostumados a lidar. Então, nós temos as nossas fugas, todo mundo tem suas fugas. Igual os meninos, às vezes, gostam de jogar, né, ou gostam muito de ficar no celular, ou gostam muito de sair. Então, cada um tem seu tipo de fuga, né? Outros gostam de se dedicar muito aos estudos, e muitas vezes não é o que a gente realmente quer, mas é uma fuga para suprir tudo aquilo que nós temos vivenciando. E aí é só a situação da gente parar e pensar que eu estou presa dentro de uma casa, porque é essa sensação que nós temos, né? Até se alguém quiser colocar, pode colocar nessa fala. Então, só de falar pra gente, você não pode sair, você está segregada ali naquele local, e aí, querendo ou não, nós começamos a viver um círculo dentro da nossa casa que muitas vezes nos sufoca, muitas vezes nos tolhe, né, de todas as formas, priva, né? Na verdade, nós somos privados de tudo. E o ser humano, quando você tira a liberdade dele, ele não sabe lidar com essa liberdade, nessa falta de liberdade, né? E ao mesmo tempo é o contrário. A falta de liberdade e você dar a liberdade para a pessoa também é difícil de lidar, né? Causa inúmeras questões dentro de nós. Então, eu acredito que, sim, a pandemia foi um gatilho, até ela ia trazer para nós dados. Eu não sei o que aconteceu, porque essa perdeu a conexão, porque ela trabalha em Urutaí, então ela está em Urutaí. E lá a internet é péssima, 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 péssima. Vamos ver se ela consegue retornar. Se não,
nós vamos ter que deixar para outra oportunidade a fala dela com os meninos. Mas o porquê que é o gatilho, né? Porque realmente as pessoas tiveram que aprender a desacelerar, além da privação social, né? Nós temos aí outros tipos de privações, porque nós estamos passando por crises financeiras e, né, outro gatilho que desencadeia e afeta a família toda. Outra questão que nós podemos dizer, que ela ia apontar para vocês, e que ela trouxe os dados, não sei se a Vânia ouviu na outra fala dela, mas que o suicídio tem aumentado bastante entre idosos, né? É alarmante o aumento que houve entre os idosos a partir de 65 anos, de 65 a 75 anos, o número de suicídios aumentou, e também o número de suicídios entre crianças de 7 a 13 anos. Então, aumentou bastante esse número, coisa que não existia, mas numa escala muito menor, e aumentou depois da pandemia, porque não estão sabendo lidar com a situação, né? Porque os idosos ficaram praticamente isolados, né? Então, houve um isolamento mesmo, e lidar com isso não é nada fácil. Então, com certeza foi um gatilho. Você quer colocar mais alguma coisa, Vânia? Eu acho que ela não vai conseguir entrar novamente. Estou tentando aqui. Uma fala que ela teve aqui na sala da terceira série, né, quando eu estava lá, eu perguntei para ela assim, na verdade eu compartilhei uma experiência que eu tive, né, nesse período de quarentena, que foi assim muito difícil para mim, pela questão de que eu estava numa rotina muito acelerada, né? Todos nós, inclusive vocês, né, que são estudantes e tudo, viram toda essa mudança que a gente sofreu nesse momento de paralisação aqui nessa quarentena que a gente está vivendo interminável, né? E aí o que